Um homem de 63 anos entrou em uma cafeteria no mês passado e, em segundos, 3 mulheres na faixa dos 40 anos se viraram para olhá-lo. Não porque ele fosse famoso, não. Porque fosse barulhento, mas por causa de algo específico em sua maneira de se mover, de ficar em pé e de existir naquele espaço. E o que estou prestes a compartilhar com vocês são as partes exatas do corpo que desencadearam essa atenção instantânea, quase involuntária. Essas são as características físicas que as mulheres buscam em milissegundos, quer elas percebam ou não. Aqui está algo que a psicologia feminina explicada pode desafiar tudo o que você já ouviu sobre envelhecimento e atração. A renomada terapeuta de relacionamentos, Esther Perel, passou décadas estudando o desejo, e sua pesquisa aponta para algo fascinante. Ela observou que a psicologia feminina da atração na maturidade, em relacionamentos maduros, muitas vezes se torna mais sutil, mais específica e, de muitas maneiras, mais intensa do que as atrações superficiais da juventude. E quando se trata de homens com mais de 60 anos, as mulheres não estão olhando para onde você pensa que elas estão olhando. A maioria dos homens presume que envelhecer significa se tornar invisível para as mulheres. Eles pensam que o jogo acabou. Eles acreditam que a atração física só se aplica a homens mais jovens com corpos sarados e cabelos fartos. Essa suposição não é apenas errada, como também está custando a eles conexões que poderiam facilmente estar fazendo. Um estudo publicado no Journal of Social and Personal Relationships descobriu que os padrões de atração das mulheres mudam significativamente à medida que amadurecem. Enquanto as mulheres mais jovens costumam priorizar marcadores de atratividade convencionais, as mulheres com mais de 35 anos respondem cada vez mais ao que os pesquisadores chamam de indicadores de caráter, características físicas que sinalizam algo mais profundo sobre a natureza de um homem. E é aqui que as coisas ficam interessantes. Esses indicadores de caráter são frequentemente encontrados em partes do corpo. Os homens ignoram completamente partes do corpo que não consideram importantes, partes que nunca sequer. 2. Ombros e postura. Pensaram em melhorar ou mesmo prestar atenção. Esther Perel falou extensivamente sobre como o desejo opera em múltiplos níveis simultaneamente. Mente consciente pode dizer uma coisa, mas o primeiro sinal do corpo, os olhos e a expressão facial. O corpo responde a sinais completamente diferentes. As mulheres estão constantemente processando informações físicas sobre os homens, fazendo cálculos inconscientes sobre saúde, capacidade, disponibilidade emocional e, sim, até mesmo potencial como parceiro. As 5 partes do corpo que vou detalhar são exatamente as áreas onde esses cálculos acontecem mais rapidamente. E a 4ª desta lista é a característica que a maioria dos homens abandonou completamente, em cuidar. No entanto, continua sendo 3. Rosto e aparência, uma das mais analisadas pelas mulheres. A transformação possível aqui é quase injusta quando você a entende. Vamos analisar isso. Número 1. As mãos. Esta é a parte do corpo que as mulheres notam primeiro e notam constantemente. As mãos estão sob observação quase perpétua, mesmo quando uma mulher não está consciente de que está fazendo isso. Esther Perel falou sobre as mãos como uma tela primária da intimidade. Ela observa que as mãos dizem a uma mulher tudo o que ela precisa saber sobre como um homem se move pelo mundo, como ele trata objetos e, por extensão, como ele pode tratá-la. Mas aqui está a análise específica. 4. Mãos, sinais sutis, do que as mulheres realmente procuram. Primeiro, a aparência. Não. Manicures como as de uma modelo, mas mantidas, unhas limpas e aparadas, adequadamente, sem sujeira embaixo. Isso parece básico, mas o número de homens atraentes que negligenciam as mãos é impressionante. Um sinal corporal. Número 2. Postura e ombros. Uma pesquisa feita por uma grande marca de produtos de higiene pessoal revelou que 68% das mulheres se sentem imediatamente desinteressadas por mãos mal cuidadas em um primeiro encontro. Em segundo lugar, a maneira como as mãos se movem.
Elas são calmas e deliberadas ou nervosas e inquietas? Elas gesticulam com confiança ao falar ou se escondem nos bolsos? O movimento das mãos sinaliza o estado interno e as mulheres leem isso fluentemente. Em terceiro lugar, e isso é fascinante, as mulheres notam os sinais de capacidade nas mãos, alguma aspereza devido ao uso real. Evidências de que essas mãos construíram coisas, consertaram coisas, fizeram coisas. Há um motivo para a frase bom, com as mãos, ter conotações românticas. Sinaliza competência que vai muito além do trabalho manual. Uma mulher com quem conversei descreveu o encontro com um homem de 64 anos em um jantar. Ela disse que notou as mãos dele antes de qualquer outra coisa. Eles eram marcados pelo tempo, mas limpos, calmos quando em repouso, expressivos, porque isso importa mais depois dos 60, quando ele falava sobre seu hobby de marcenaria. Ela disse que aquelas mãos lhe diziam que ele era alguém que criava coisas, cuidava das coisas, prestava atenção aos detalhes. Agora, aqui está o elemento prático. Para homens com mais de 60 anos, o cuidado com as mãos é embaraçosamente simples, mas quase universalmente negligenciado. Hidratante básico, para evitar o ressecamento excessivo. Manutenção regular das unhas e, mais importante, consciência dos movimentos das mãos. Movimentos corporais lentos, sinal. As 3 mãos e a higiene. Gestos deliberados e intencionais transmitem confiança. Movimentos rápidos e ansiosos sinalizam insegurança, independentemente do que está sendo dito verbalmente. O Dr. David Given, Considerações finais. Antropólogo que estuda a comunicação não verbal, descobriu que os gestos com as mãos estão entre os sinais de atração mais poderosos na interação humana. As mulheres são evolutivamente predispostas a notar as mãos porque elas indicam muito sobre capacidade, saúde e temperamento. E, falando em características que sinalizam temperamento, a próxima parte do corpo pode surpreender você com seu impacto. Número 2. Os antebraços. Este sempre choca os homens quando ouvem falar. Antebraços. Sério? Sim, sério. E há uma base científica significativa para isso. Quando solicitadas a classificar as partes do corpo atraentes em homens e mulheres em vários estudos, colocaram os antebraços surpreendentemente altos, muitas vezes acima do peito, acima do abdômen, às vezes até competindo com o rosto. E para homens com mais de 60 anos, isso se torna ainda mais relevante. Eis porque os antebraços têm tanto peso. Eles são uma das poucas partes do corpo regularmente visíveis em situações sociais normais. Os braços podem estar cobertos por mangas, o peito escondido por camisas, mas os antebraços aparecem sempre que um homem arregaça. As mangas pega algo ou simplesmente está em um clima mais quente. Estelle discute o conceito de sinal corporal. Número 4. Contorno do maxilar e pelos faciais. Microexposições na atração. As pequenas revelações que ocorrem em momentos cotidianos, que despertam interesse. Uma manga arregaçada revelando o antebraço é exatamente isso. Esse tipo de microexposição. É íntimo sem ser intencional. É revelador sem ser excessivo. O raciocínio biológico é simples. Os antebraços indicam capacidade física. Os músculos ali são músculos ativos usados para segurar, levantar, controlar. Eles sinalizam que um homem pode fazer coisas, lidar com coisas, administrar a realidade física. Uma amiga minha, uma mulher na casa dos 50 anos, me contou sobre um empreiteiro que veio consertar a cozinha dela. Os armários o descreviam como comum em quase tudo, altura normal, rosto comum, na casa dos 60 anos com cabelos grisalhos. Mas, quando ele arregaçava as mangas para trabalhar, ela disse que algo mudava. Seus antebraços eram definidos, capazes, e de repente, toda a interação pareceu diferente. Ela riu quando me contou isso. Eu nem sabia que reparava em antebraços até que não consegui parar de reparar nos dele. Para homens com mais de 60 anos, os antebraços são, na verdade, uma área onde a idade pode jogar a seu favor. Anos de uso. Cria uma definição que os exercícios de academia sozinhos não conseguem replicar. A chave é
Manter massa muscular suficiente por meio de atividade básica, mantendo a pele razoavelmente saudável. Coisas simples importam. Aqui, a hidratação afeta a aparência dos antebraços. Exercícios básicos de pegada mantêm a firmeza do corpo. Número 5. Movimento e definição de energia. E talvez o mais importante, a disposição de realmente mostrar a elas que homens que usam mangas compridas perpetuamente estão escondendo um de seus atributos potenciais. Mas agora precisamos falar sobre algo muito mais sutil e muito mais poderoso. Número 3. Os olhos e o que os rodeia. É aqui que passamos do puramente físico para algo mais complexo. Os olhos são, obviamente, importantes. Todo mundo sabe disso. Mas o que as mulheres com mais de 35 anos realmente procuram vai além da cor ou formato dos olhos. Esther Peel escreveu extensivamente sobre o que ela chama de o olhar da presença. Ela o descreve como a maneira pela qual os olhos de alguém comunicam se a pessoa está realmente presente no momento ou mentalmente em outro lugar. E ela observa que essa qualidade se torna mais detectável à medida que tanto o observador quanto o observado amadurecem. Para homens com mais de 60 anos, os olhos contam uma história. As linhas ao redor deles, frequentemente chamadas de pés de galinha, não são necessariamente negativas. Um estudo da Western University, no Canadá, descobriu que pessoas com linhas de expressão eram percebidas como mais genuínas, mais calorosas e mais confiáveis do que aquelas sem elas. É evidência de uma vida passada rindo, apertando os olhos contra a luz do sol, expressando emoção. Isso é considerado atraente quando combinado com contato visual presente e atento. O que as mulheres procuram, especificamente, inclui 3 elementos. O que as mulheres realmente leem nesses sinais? Primeiro, a qualidade da atenção. Quando um homem olha para uma mulher, o olhar parece focado ou distraído. Seus olhos a observam atentamente ou olham além dela. Essa qualidade de atenção é visível e imediata. Não pode ser fingida por muito tempo. Em segundo lugar, a expressividade. Os olhos mudam quando ele fala sobre coisas importantes. Eles brilham, suavizam, intensificam ou permanecem inexpressivos e sem expressão? As mulheres leem a disponibilidade emocional pelo comportamento dos olhos, mais do que por quase qualquer outra característica. Em terceiro lugar, os indicadores de saúde. Olhos brancos e brilhantes, hidratação adequada, estado de alerta. Esses sinais indicam saúde geral e vitalidade que as mulheres processam inconscientemente como indicadores de viabilidade do parceiro, mesmo quando não estão avaliando conscientemente alguém como um parceiro em potencial. Conversei com uma mulher que descreveu ter conhecido seu atual parceiro aos 58 anos. Ele tinha 62 na época. Ela disse que a primeira coisa que realmente notou foram os olhos dele, não a cor. Na verdade, ela não se lembrava da cor. Quando perguntei, mas o jeito como eles se concentravam nela enquanto ela falava a fez se sentir vista. Ela se sentiu interessante, e essa sensação foi criada inteiramente pela forma como os olhos dele se comportavam durante a conversa. O elemento prático aqui envolve tanto saúde quanto hábito. A saúde ocular é importante. Dormir bem, se hidratar e, se necessário, soluções simples que funcionam, procurar atendimento médico para qualquer problema. Mas o lado do hábito importa mais. Pratique estar presente ao falar com alguém. Esteja realmente lá. Guarde o celular. Silencie a fala interna. Concentre-se. Essa qualidade de presença pode ser treinada e se manifesta primeiro nos olhos. Mas agora preciso falar sobre a parte do corpo que a maioria dos homens desistiu completamente de cuidar. Número 4. Os ombros e a postura geral. Esta é a característica que mencionei antes, aquela que os homens com mais de 60 anos praticamente deixaram de cuidar, mas que permanece sob constante vigilância feminina. Postura. A posição dos ombros. A maneira como um homem se porta no espaço. Aqui está. Algo que pode ser desconfortável, ouvir. A postura é uma das maneiras mais rápidas que as mulheres usam para classificar os homens em categorias: confiante ou inseguro, vital ou em declínio, digno de ser abordado ou melhor, evitado.
Esses julgamentos acontecem em menos de 2 segundos e são baseados quase inteiramente em como um homem se posiciona e se move. Estapel discute a postura como um elemento do que ela chama de presença erótica. Ela observa que o desejo responde à energia, e a energia é expressa fisicamente através de como o corpo ocupa o espaço. Um homem pode ser convencionalmente atraente, mas ter uma postura que neutralize essa atração. Por outro lado, um homem com características comuns pode se tornar cativante simplesmente pela maneira como se porta. A pesquisa comprova isso de forma contundente. Um estudo do Personality and Social Psychology Bulletin descobriu que posturas expansivas aumentavam a percepção de atratividade significativamente mais do que roupas, cuidados pessoais ou até mesmo simetria facial. Os participantes consistentemente classificaram indivíduos com posturas abertas e eretas como mais atraentes, mais confiantes e mais desejáveis como parceiros. Para homens com mais de 60 anos, a postura muitas vezes sofre devido a décadas de trabalho sentado, maus hábitos e a mensagem cultural geral de que ela não importa mais. Mas a realidade é que ela importa mais do que nunca. Porque aos 60 anos a postura se torna uma escolha, que sinaliza rendição ao envelhecimento, ou vitalidade contínua. Os ombros, especificamente, são um ponto focal. Ombros curvados para a frente sinalizam derrota, proteção, retraimento. Ombros retraídos sinalizam abertura, confiança, envolvimento com o mundo. Uma mulher na casa dos 60 anos me contou sobre um evento de reencontro de ex-alunos. Ela notou 2 homens que se formaram no mesmo ano. Ambos da mesma idade e com físico semelhante, entraram. Com os ombros curvados, passos arrastados, cabeça levemente baixa. O outro entrou, com os ombros para trás, queixo erguido, passos cadenciados. Ela disse que a diferença era tão gritante que chegava a ser cômica. Um parecia 20 anos mais velho que o outro, apesar de terem exatamente a mesma idade. A aplicação prática aqui é tanto imediata quanto contínua. Mudanças imediatas podem acontecer agora mesmo. Consciência da posição dos ombros, ajustes conscientes ao longo do dia, melhorias contínuas, vêm do fortalecimento básico dos músculos que sustentam a postura ereta, particularmente a parte superior das costas e o abdômen. O retorno do investimento aqui é enorme. Nenhuma outra mudança isolada pode afetar tão drasticamente como as mulheres percebem um homem com mais de 60 anos. E, ao contrário de muitos atributos físicos que são, em grande parte fixos, a postura está completamente sob o controle do homem. Mas há uma parte final do corpo que une tudo. E pode ser a mais surpreendente de todas. Número 5. A boca e como ela se move. Não se trata apenas do sorriso, no entanto. O sorriso importa enormemente. Trata-se de todo o complexo de lábios, dentes e, mais importantemente, como a boca se move durante a fala e a expressão. Esther Perel já falou sobre a boca como central tanto para a comunicação quanto para a atração. Ela observa que as mulheres muitas vezes avaliam subconscientemente a boca de um homem durante a conversa, lendo não apenas as palavras, mas a maneira como essas palavras são formadas. Boca se torna uma prévia da intimidade de maneiras que a maioria dos homens nunca considera. Deixe-me explicar o que as mulheres realmente observam. Primeiro, saúde bucal e manutenção. Não se trata de ter dentes perfeitos. Aliás, dentes excessivamente perfeitos podem parecer artificiais. Trata-se de cuidados básicos, dentes limpos e hálito fresco. Hálito, ausência de negligência óbvia. Uma pesquisa da Associação Americana de Odontologia descobriu que 73% das mulheres classificaram os dentes como a primeira característica que notam. E para adultos mais velhos, essa porcentagem aumentou. Em segundo lugar, a qualidade do sorriso. É genuíno ou forçado? Ele alcança os olhos? Parece natural ou reto? Sorrisos autênticos são uma das expressões humanas mais universalmente atraentes, e as mulheres conseguem detectar a diferença entre sorrisos reais e forçados, com notável precisão. Em terceiro lugar, e é aqui que as coisas ficam interessantes, para homens com mais de 60 anos,
o movimento da boca durante a fala. Ele fala claramente e deliberadamente? A confiança na forma como as palavras são formadas? Ou há murmúrios, fala apressada, insegurança verbal? Uma fonoaudióloga que consultei explicou que as mulheres frequentemente processam a fala masculina parcialmente por meio de canais visuais, observando os movimentos da boca, juntamente com a audição da voz. É por isso que as videochamadas costumam parecer mais conectivas do que as ligações telefônicas. Estamos observando a boca em ação, além de ouvir o som. Para homens mais velhos, a boca pode mostrar a idade de maneiras que são, na verdade, atraentes. Linhas ao redor da boca, resultado de anos de expressão, pequenas assimetrias, que sugerem personalidade. Isso pode ser interpretado como algo distinto em vez de diminuído. Uma mulher descreveu sua atração pela boca do parceiro. Especificamente, ela disse que notou primeiro como ele falava, com palavras claras e pausas que mostravam que ele estava realmente pensando em suas palavras. Depois, ela notou o sorriso dele que parecia lento e genuíno, nunca apressado ou forçado. Ela disse que confiou naquela boca. Antes mesmo de decidir conscientemente confiar no homem a ela ligado. Os elementos práticos aqui são simples. Os cuidados dentários se tornam mais importantes, não menos. À medida que os homens envelhecem, limpezas regulares, atenção ao hálito, manutenção dos dentes, presentes, mas além da higiene, há o elemento comportamental. Praticar sorrisos genuínos, falar com clareza deliberada, permitir que a boca expresse a emoção em vez de reprimi-la. Então, aqui estão elas. 5 partes do corpo que as mulheres examinam instantaneamente ao encontrarem homens. Mais de 60 anos, mãos que demonstram capacidade e cuidado por meio de sua higiene e movimento. Antebraços que revelam competência física por meio de definição visível. Olhos que comunicam presença e disponibilidade emocional. Ombros e postura que sinalizam vitalidade contínua e confiança. E a boca, que antecipa tanto a saúde quanto o potencial para a intimidade. Nada disso exige mensalidades de academia, tratamentos caros ou intervenções radicais. Requerem atenção. Requerem o reconhecimento de que a atração não termina em nenhuma idade específica. Ela simplesmente muda seu foco. O trabalho de Esso enfatiza consistentemente que o desejo tem a ver com vitalidade, presença e a energia que alguém traz para uma interação. As partes do corpo que mencionei não são apenas características físicas, são os lugares onde essa energia se torna visível. Os homens que entendem isso, que cuidam dessas áreas enquanto seus pares as negligenciam, criam uma vantagem quase injusta. Eles se tornam notáveis em espaços onde outros homens de idade semelhante se tornam invisíveis. E aqui está a percepção final, que une tudo. Todas essas 5 partes do corpo têm algo em comum. Elas dizem respeito a como um homem interage com o mundo ao seu redor. Mãos que fazem coisas, antebraços que trabalham, olhos que veem, ombros que se projetam, para a frente, uma boca que se comunica. Essas não são características passivas para serem exibidas. São expressões ativas de como um homem vive. As mulheres as observam porque elas contam uma história que as palavras sozinhas não conseguem contar. E para homens com mais de 60 anos, essa história pode ser de contínuo envolvimento com a vida ou de um afastamento gradual dela. A escolha é visível nesses 5 lugares, quer os homens percebam ou não. Tudo o que compartilhei hoje aborda o que as mulheres veem quando olham para um homem. Mas a atração não é apenas visual. Ela também é profundamente física em termos de contato, toque e a maneira como os corpos interagem. E é exatamente por isso que você precisa assistir ao que está aparecendo na sua tela agora. O vídeo intitulado Como Abraçá-la de uma Forma que Desperte Desejo. A psicologia feminina pega tudo o que discutimos sobre partes do corpo e mostra como realmente usá-las. Porque um homem pode ter postura perfeita, mãos habilidosas e olhar presente. Mas se ele não souber como traduzir isso em conexão física, ele está deixando a ferramenta de atração mais poderosa completamente inutilizada.
Esse vídeo detalha a mecânica específica do abraço que desencadeia respostas neurológicas nas mulheres. Ele explica por que a maioria dos homens abraça corretamente e como o tipo certo de contato físico pode criar desejo quase instantaneamente. Clique nesse vídeo agora porque entender o que as mãos 700 mulheres veem é apenas metade da equação. Todos